Olá, alunos! Eu sou a professora Adriele, professora de Geografia, e o tema da nossa aula de hoje é a formação territorial do Brasil. A gente vai compreender aí como que se formou, o nosso território, o território brasileiro. Então, a formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Devemos lembrar que os colonizadores portugueses eles foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, dos indígenas. Tá? Então, quando a gente fala aí dessa formação territorial, que foram os portugueses que chegaram e descobriram, não quer dizer que o território não tinha sido habitado, O território era habitado aí pelos povos indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, que chamamos hoje de Brasil, que antigamente não era assim, já era habitado pelos índios. Aqui a gente pode compreender, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, século XVI, XVII, XVIII e XIX, como se deu aí esse processo de expansão, de formação do nosso território. No começo aí, em 1534, século XVI, tá? A gente vê que não tinha essa porção aí, boa parte aí do nosso território, Primeiro, quando os portugueses chegaram aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Quando os portugueses chegaram aqui, dizem que foi um erro, essa descoberta aí do território brasileiro, porque eles queriam chegar nas Índias, mas aí, houve problema aí com os ventos e foram trazidos, então, para as terras brasileiras, tá? Quando chegaram aqui em 1500, eles foram ocupando as terras e dividindo elas em capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias, por que capitanias hereditárias? O que vem hereditário? Quando a gente fala hereditário, a gente sabe que passa de família para família, de pai para filho. Então, essas terras, essas capitanias, não eram estados como são hoje, elas eram passadas de pais para filhos, tá? Só que esse sistema aí, ele foi abolido depois de 20 anos aí da sua criação, ele passou a não existir mais. Mas, quando eles chegaram aqui para ocupar o nosso território, as primeiras terras que eles ocuparam, eles denominaram de capitanias hereditárias, porque eram passadas de pais para filhos, tá bom? Tá, para a gente entender, nesse século XVI, como é que começou aí essa ocupação do território brasileiro, a gente tem que lembrar de uma coisa. Na época, as grandes potências econômicas eram quem? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha estavam aí explorando, o mundo inteiro e eles decidiram dividir o nosso mundo ao meio. Criaram aí um meridiano, uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas. O que esse tratado determinava? Que a porção leste, do território e do mundo pertenceria a Portugal e a porção oeste pertenceria à Espanha. Eles aí estavam no auge da economia, os grandes países, então eles decidiram dividir o mundo somente entre eles dois, leste para os portugueses e oeste para os espanhóis. Então, no século XVI, a gente tem aí uma ocupação litorânea. Se vocês observarem aqui no mapa, ó, os portugueses chegaram primeiro aqui. Uma curiosidade interessante é que quando eles chegaram, eles achavam que era uma ilha, e aí nomearam, de Ilha de Vera Cruz. E aí depois, começaram a explorar, viram que não era uma ilha e nomearam de Terra de Santa Cruz. Aí a gente vai já entender por que hoje é Brasil. Quando eles chegaram, a ocupação foi de forma litorânea, porque começou aqui pelo litoral, nas embarcações, e começaram aqui a explorar esse território aqui no Nordeste, que a gente chama hoje de Nordeste, e descobriram o quê? O pau-brasil. Antes aí, essa América portuguesa, ela tinha esse nome aí de Terra de Santa Cruz, e aí como é que ela passou a se chamar Brasil? Brasil, ele é um nome indígena, tá?
Os índios, eles chamavam Brasil porque era do pau-brasil. Brasil significava vermelho brasa, né, que era o pau-brasil. Os portugueses descobriram que o pau-brasil, além de ele servir para a construção aí de móveis, ele também dava para extrair um líquido dele que era vermelho, e esse líquido ele serviria para tingir tecidos, né? Foi uma grande descoberta na época, né? Uma grande aí economia, né? Desenvolvimento de economia, perdão. Então, eles começaram a explorar, né, o pau-brasil, e aí decidiram colocar, né, o nome da terra de Brasil. Por que que a gente é brasileiro, né? Por que que fala brasileiro? Né? Na época, assim, esse eiro era associado às profissões, por exemplo, enfermeiro, né, ferreiro. Então, brasileiro está associado ao quê? Pessoa que trabalha com o pau-brasil, né? Brasileiro. Tá? Só uma curiosidade para vocês ficarem sabendo. Aí, o que que aconteceu? Eles descobriram que o clima daqui era propício para o cultivo da cana-de-açúcar, que na época o açúcar era produzido somente pela Índia, né, que era até extraído da beterraba, não era da cana-de-açúcar. Né? E aí eles descobriram que aqui o clima era muito favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, começaram então a explorar as terras, né, procurar por fazendas, campos, grandes espaços para colocar esses engenhos, né, para montar esses engenhos para a extração aí da cana-de-açúcar. Então, se a gente for observar esse processo aí de expansão do território, ele está atrelado a quê? Está atrelado aos ciclos econômicos. Primeiro a gente tem o ciclo do pau-brasil, depois a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar, isso no século XVI. No século XVII, né, aqui a gente tem, ó, o meridiano que eu falei para vocês, de Tordesilhas, que dividia aí, né, o território, porção leste para os portugueses e porção oeste para os espanhóis. Aí no século XVII a gente tem o quê? A primeira interiorização. O que é essa interiorização, Adriele? Os portugueses, né, digamos que eles pensaram assim: que mais que tem nesse território para a gente, né, poder explorar? Quais os recursos, né, as riquezas que tem aqui? Então, eles foram, né, explorar aqui, né, pelo rio Amazonas, né, foram explorar novas terras, né, em busca dessas riquezas. E aí eles encontraram, né, riquezas que na época foram chamadas de drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias, temperos, né, que foram muito comercializados na época e que não existiam lá nas Índias, né? E aí, com essa exploração, com essa colonização, né, eles também tinham uma preocupação, que era alimentar os trabalhadores, as pessoas que estavam explorando ali, né, o espaço. E aí pensaram que, né, tinham que produzir algum alimento para esses trabalhadores. Então, pensaram em produzir, né, em alimentar essas pessoas com carne. Né? Então, foram começando aí a explorar mais terras para fazer, procurando por campos, né, pastos verdejantes aí, para criação de gado, né, que a carne serviria para alimentar, né, os trabalhadores, tá? Aí a gente tem o ciclo aí, né, das drogas do sertão e também o ciclo da pecuária no século XVII. No século XVIII, a gente vai ter a segunda interiorização. Essa segunda interiorização, por que se deu, né, essa segunda interiorização? Né, na época, né, existia o quê? O capitalismo comercial, né, o mercantilismo ou o metalismo. O que era esse metalismo? O metalismo ele determinava, né, que um país só era rico se ele tivesse aí metais preciosos. Né? Então, os portugueses saíram aí buscando por esses metais preciosos. E aí eles foram parar lá no que a gente chama hoje do estado de Minas Gerais. E lá eles encontraram o quê? Minas Gerais, né? Esse nome Minas, eles encontraram o ouro, tá? E aí Minas Gerais ficou tão importante na época que ele passou a ser, como que eu digo? Passou a ser totalmente ali dominado, né, totalmente administrado pela coroa portuguesa, o estado de Minas Gerais, que hoje a gente chama de Minas Gerais, tá? Então aí passou aí o ciclo do ouro, a gente vai aí para o século XIX, né? No século XIX, a gente tem o quê? O início do desenvolvimento urbano. O que aconteceu? O governo, né, a sede do governo português, ela foi instalada ali no
que a gente chama hoje de Rio de Janeiro. Na época não era esse nome, né? Então, devido, né, a essa sede, né, ficar lá no Rio de Janeiro, para o governo, precisavam ter o quê? Casas, né? Precisavam ter moradias para essas pessoas, né? E começou aí a exploração dessas terras, né? Para desbravar essas terras para a construção dessas moradias, né? Desses espaços para as habitações aí do governo. Aí a gente tem o ciclo da borracha, né? Antes disso teve o ciclo do café, tá? O ciclo do café, ele aconteceu ali a economia, né? Todo o ciclo econômico passou a ser voltado para o café, ali especificamente ali no estado de São Paulo, tá? E depois veio o quê? Veio o ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha, ele é super importante para a gente entender como que o nosso estado, né? Como que o Acre foi anexado ao Brasil. Né, se a gente for voltar aqui nas imagens anteriores, né, o Acre não estava aqui presente nesse território. Então, o que aconteceu? Teve um outro tratado aqui, que foi chamado de Tratado de Petrópolis, né? Os portugueses, eles começaram a explorar as terras e descobriram a seringueira, né? A seringueira, como a gente sabe, né, tira o látex da seringueira para a produção da borracha. Então, com a exploração dessas seringueiras aí adentrando aí dentro do território, eles chegaram aqui no Acre. Só que o Acre pertencia a quem? A Bolívia. Aí o que aconteceu? Guerras, conflitos, disputas, né? E aí, né, surgiu então o Tratado de Petrópolis, tá? Esse tratado, ele determina a anexação do território acreano ao Brasil. Dizem que até hoje essa dívida aí não foi paga, né? Diz que a Bolívia vendeu, né, o território acreano para o Brasil, mas até hoje essa dívida não está totalmente quitada. Então é isso, né? Essa foi a nossa aula. Agora a gente tem o nosso exercitando as nossas questões para saber se vocês assimilaram, né, compreenderam bem. Primeira questão. A primeira forma real de ocupação do território brasileiro pelos portugueses foi apenas 30 anos após a sua chegada, né? Quando eles chegaram, né, eles reconheceram o território, mas o processo de exploração, o processo de ocupação, ele só aconteceu a partir de 1530, tá? Não foi em 1500, 1500 foi descoberta, 1530 foi aí o processo de colonização, de exploração dessas terras. Quando o rei de Portugal distribui grandes lotes de terras para serem administradas por nobres portugueses que podiam transferir a administração da terra para os seus descendentes. Esse modelo de ocupação do território brasileiro ficou conhecido como alternativa A, assentamentos, alternativa B, sesmarias, alternativa C, capitanias hereditárias e alternativa D, feudalismo. Qual seria a resposta correta? Para quem respondeu a alternativa C, tá de parabéns, são as capitanias hereditárias, como eu expliquei lá no início da aula. Capitanias hereditárias, né, foi o nome dado às primeiras terras, às primeiras ocupações, que eram capitanias hereditárias porque eram de pais para filhos, hereditários, tá bom? Vamos aí para nossa próxima pergunta. Questão 2. No chamado Tratado de Petrópolis, em 1903, essa tá muito fácil, o Brasil conseguiu, através de um vantajoso acordo, que a Bolívia cedesse parte de seu território mediante um pagamento que até os dias de hoje não foi totalmente quitado. Esse território adquirido pelo Brasil é atualmente o estado do alternativa A, Rio de Janeiro, alternativa B, Acre, alternativa C, Mato Grosso do Sul ou alternativa D, Mato Grosso. Quem respondeu alternativa B, Acre, tá muito fácil, né? Acertou, tá? Em 1903, né, a gente tem aí o Tratado de Petrópolis, onde a Bolívia cedeu, né, parte do seu território para os portugueses, né? E aí a gente tem, então, a formação do nosso território, né? Que hoje a gente vê aí com essas fronteiras e essas delimitações. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.